Olá para todos, meu nome é Bruno e eu vou falar para vocês um pouco de suturas, o primeiro curso de suturas à distância que eu faço. Espero que seja proveitoso para vocês. Quero agradecer a Larissa e a equipe das Ligas de Cirurgia pelo convite. A minha aula é dividida em duas partes. Uma primeira parte nós vamos falar sobre os fios e as suas características. Na segunda parte nós vamos passar para a execução das suturas mais frequentes e dos nós manuais. Atualmente eu sou professor no UniBH do curso de Medicina. A minha formação é em Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho Digestivo pela UFMG. Sou titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Quais são os objetivos do nosso curso? Conhecer os materiais de sutura, conhecer os tipos de nós e os padrões de suturas mais utilizados na prática clínica. Quanto aos materiais de sutura, nós vamos falar brevemente sobre os fios, os tipos de fios, as agulhas e seus diferentes formatos e sobre o instrumental mais utilizado. Quanto aos fios, pessoal, a gente pode dividi-los entre fios absorvíveis e inabsorvíveis, mono ou multifilamentares, fios biológicos e fios sintéticos. Bom, quais são as características do material ideal para a gente trabalhar na sutura? Material que seja fácil de manipular, que tenha um baixo coeficiente de fricção, que nada mais é do que o atrito, uma grande força de tração sobre o nó, que esse fio não se parta, não se rompa durante o nó, que ele tem uma baixa reatividade tecidual, que é isso, que ele não provoca uma resposta inflamatória exuberante no local que ele está fixado, uma elevada segurança do nó. Isso se traduz com que o nó fique firme, que ele não se desfaça, e que a sutura então não perca a sua função de manter os tecidos adequadamente próximos. Que tenha um tempo de absorção previsível, porque o tempo de absorção dele deve ser maior do que o tempo necessário para a cicatrização daquela ferida, e que não tenha o preço tão alto, que seja econômico. Bom, quanto aos fios absorvíveis, nós temos os fios biológicos e os sintéticos. Eu anotei aqui para vocês os mais comuns. Então, os fios absorvíveis biológicos que a gente tem de maior uso é o catgut. Quanto aos sintéticos, nós temos o ácido poliglicoico, poligalactina, polidioxanona, poligliconato, poliglecaprone. Tem os nomes comerciais, mas eu não coloquei aqui para vocês. Quanto aos não absorvíveis, nós temos os naturais, que são a seda, o algodão e o linho. Atualmente o que a gente usa mais é a seda, o linho, confesso para vocês que não vejo mais sendo usado. O algodão, em alguns casos, a gente usa também. Já os fios sintéticos não absorvíveis, nós temos aí o nylon, o polipropileno, o poliéster, o aço e o polietileno. É interessante falar para vocês a notação dos fios. Como que a gente fala o número do fio? A gente pede o fio. Fio número 1, fio número 0, igual está no exemplo aqui da tabela. Fio 2 zeros, fio 3 zeros e fio 4 zeros. O que vocês podem notar com base na tabela? O fio 1 seria o mais grosso, o mais espesso, e à medida que vão aumentando o número de zeros, ele vai ficando mais fino. Então, o fio 4 zeros ele é bem mais fino do que o fio 2 zeros, por exemplo. Então, quando eu preciso de uma sutura mais delicada, de um tecido menor, eu vou usar um fio 4 zeros. Para eu fazer uma sutura, por exemplo, de tendão ou de aponeurose, de parede abdominal, eu posso usar o fio 0 ou o fio 1, que são fios mais grossos. E essa especificação vai estar na capa do fio, como nós vamos ver mais para frente. Então, na hora de falar ou de pedir o fio para o circulante de sala, você vai pedir
Por exemplo, nylon 2 zeros, nylon 3 zeros, né? Ou Vicryl 1, Vicryl 0 e assim por diante. Então aqui a gente tem as várias características dos materiais de sutura. Quanto à configuração das agulhas, nós temos agulhas de ponta triangular, igual tem nessa imagem da esquerda, ou de ponta cilíndrica. Nós dizemos que as agulhas de ponta triangular são traumáticas, geralmente usadas para a pele, e as de agulhas cilíndricas são atraumáticas, onde nós podemos usar suturas intestinais, suturas de ureter, suturas de bexiga, entre outras. Quanto ao tamanho e o formato das agulhas, nós temos várias características. Podemos ter a agulha de 1/4 de círculo, 3/8 de círculo, meio círculo ou 5/8 de círculo. A gente ainda tem disponível a agulha reta ou meia curva, ou chamada também de agulha esqui, que lembra muito a configuração de um esqui de neve, né? Agulha em J e várias. Nessa figura da direita, vocês veem o tipo de conexão da agulha com o fio. Hoje em dia, a grande parte dos fios já vem preso, o fio já vem preso na agulha ou encastoado, né? Antigamente a gente tinha que montar o fio na agulha, então a gente tinha essas configurações. Mas modernamente o fio ele já vem conectado à agulha de fábrica. Aqui para vocês terem mais um detalhe da agulha, né? Então a gente tem o comprimento, o raio, a ponta, a região do encastoamento, onde é ligado ao fio, né? E o seu diâmetro. Nessa figurinha mostra para a gente como que vem o envelope do fio, como ele vem de fábrica. Então vocês vejam aqui em números grandes o número do fio, igual nós já vimos. Logo abaixo desse número você tem o tipo de agulha, então se eu tenho um triângulo invertido, a agulha é cortante. Se eu tenho um círculo, é uma agulha cilíndrica, atraumática. Logo abaixo a gente tem a conformação da agulha. Do lado eu tenho aqui o nome comercial, logo abaixo o nome, vamos dizer assim, genérico do fio. E as outras características técnicas aqui. Número de registro da Anvisa, validade, entre outros. Geralmente cada fio tem a sua cor específica. O instrumental que nós vamos usar, né, para fazer a sutura. Então vai ser o porta-agulha, as pinças anatômica e dente de rato e a tesoura. Aqui uma imagem do porta-agulha, então vocês vejam que ele tem a ponta aqui serrilhada, alguns têm uma cobertura de vidia, que é um material especial para agulhas mais delicadas. Ele apresenta uma cremalheira, onde ele se firma, né, e prende o fio, fica mais fácil a gente trabalhar. As pinças, elas podem ser, aqui à direita nós temos a pinça dente de rato, mais usada para sutura de pele e aponeuroses, e a pinça anatômica, que é usada para aprender outras estruturas. As tesouras, nós temos várias configurações, as mais frequentes são as tesouras de ponta reta e ponta curva, né? Em formato curvo e formato reto. Esse é o fim da primeira parte, pessoal. Agora nós vamos passar para a segunda etapa da aula, onde eu faço demonstração dos nós e dos pontos. Obrigado.